é que assim nós tivemos o auge e a queda da blogosfera, assim como tivemos já um super auge do Twitter e depois uma relativa queda, se você for comparar com como era o Twitter alguns anos atrás, por exemplo. O Facebook é a mesma coisa, estamos tendo agora o auge do Instagram. Tivemos o auge e depois, ainda não é a queda, mas uma diminuição em vídeo e no YouTube. Eu tenho um certo receio, entre aspas, dessa questão da podosfera. Tá? Que a podosfera vinha, como o Caio falou, aquela questão de comunidade, era aquela coisa pequena que de repente, buf, bom, explodiu para tudo quanto é lado e todo tipo de gente está querendo fazer um podcast fazendo. Isso é bom, por um lado, você aumenta a audiência, você aumenta a perspectiva das pessoas tendo acesso a isso. Por outro lado, também tem a questão do o que vem depois que abre aspas, modinha cair. Espécie de bolha, né? Exatamente. A bolha, nós já tivemos a nossa bolha, nós tivemos a bolha dos blogs há um tempo atrás. Eu peguei a época da blogosfera e era maravilhoso, até que vieram os vídeos, veio o YouTube e destruiu com tudo. Até que veio o Instagram e começou a destruir com tudo. Até que veio o Facebook, começou a acabar com tudo. Veio o Instagram, começou também e por aí vai. Alguém quer comentar? Eu vou ser advogado de defesa aqui. Eu tenho uma Você opinião tá... sobre isso. Eu tenho ouvido muito sobre. Eu tenho ouvido muito sobre essa coisa de bolha e tenho pensado muito, assim. Real era uma preocupação minha, mas hoje em dia eu já tenho uma visão um pouco diferente, assim, né? Inclusive eu vi alguém falando que conversou com um podcaster grande nos Estados Unidos, eu não lembro onde eu vi essa conversa, mas o cara perguntou sobre bolha. Ele disse que não acreditava em bolha, que eram pessoas diferentes e que ia ter muito mais gente, muito mais espaço para a mídia crescer. O que eu acredito é que muita gente vai investir em podcast e não vai ter um retorno esperado. E eu acho que aí já é um trabalho de quem é responsável pela produção dessas marcas e dessas pessoas que, sei lá, grandes grupos de comunicação ou mesmo empresas, né? Porque agora também já está chegando até aqui em Fortaleza uma modinha que todo empresário meio que está querendo ter um podcast, está querendo falar e tá. Agora ninguém está meio que se perguntando a viabilidade disso e qual a expectativa dele, né? Eu acho que daí já é um certo trabalho de quem é produtor e quem está vendendo esse tipo de solução procurar adequar um pouco essas expectativas, sabe? Então, o que eu acredito que bolha tem... A bolha que eu vejo é muita gente que vai começar a produzir, não vai ter um retorno esperado e logo em seguida vai deixar de produzir. Mas eu acho que a audiência que vem crescendo tende a consolidar. Quando eu paro para pensar em podcast, a coisa que eu mais digo, onde você quer que podcast pare, eu quero que seja tão comum quanto o vídeo, que tenha tantas possibilidades como o vídeo. Aqui em Fortaleza, por exemplo, estão nascendo produtoras, pessoas que estão produzindo, mas pessoas que estão se organizando para fazer como produtora. E eu estou nessa caminho, eu estou nessa corrida, e a coisa que eu penso é de, cara, eu não quero ser a produtora, eu quero que seja uma produtora, porque quando você para pensar na sua cidade, quantos produtores, quantas produtoras de vídeo você conhece? E é totalmente comum porque tem serviço para todo mundo. Então, a minha ideia, inclusive, é que podcast tende a largar muito dos preciosismos e dos romantismos que tem sobre a mídia para que se torne algo comum, que faça parte das rotinas das pessoas, que de certa forma seja o que podcast é, que é uma evolução da comunicação por voz, que é uma evolução da rádio, etc, né? Então, assim... Vou botar até numa aspa. Podcast é uma evolução da comunicação por voz. Muito bom. Então eu acho que é isso. Eu acho que a bolha que eu vejo é muita gente que vai começar a produzir e depois vai ver que não é a expectativa, não vai conseguir ter uma audiência de 100 mil downloads, 100 mil streamings por edição e vai se frustrar e vai achar que está saindo mais caro do que devia, o valor que está investindo, e vai deixar de produzir. Mas, no geral, eu acho que quem já está produzindo, quem já tem expertise, quem entende um pouco melhor, não vai ser só uma bolha que vai estar surfando. Então, no final das contas, talvez seja bolha para novos entrantes que não entendem ou que não estão procurando entender qual o potencial e o que é que a mídia pode ou não fazer por elas, né?